O inverno cobriu a Ucrânia com um silêncio sombrio. As ruas de Kiev, outrora iluminadas e cheias de movimento, tornaram-se corredores de escuridão interrompidos apenas pelo brilho irregular de velas e lanternas. A capital, símbolo da resistência ucraniana, agora vive um apagão constante, e com ele veio o desânimo coletivo de uma nação à beira do colapso. Os discursos de vitória, repetidos com fervor durante os primeiros meses de guerra, desapareceram. O que restou foi a fadiga. As vozes que antes falavam em reconquista, agora murmuram incerteza. A guerra de desgaste, unida ao colapso energético, conduziu o país a um ponto crítico. Até os aliados mais próximos admitem, em privado, que a situação humanitária está fora de controle. Em Kiev, canais independentes de comunicação começaram a alertar para uma catástrofe iminente. Um deles, próximo de fontes governamentais, descreveu o cenário em termos alarmantes. Se os ataques russos contra o sistema elétrico continuarem, o país poderá mergulhar em uma crise humanitária sem precedentes. Mesmo diante desses avisos, o governo de Volodymyr Zelensky permanece inflexível. Os apagões se tornaram rotina. Não há previsões de restauração total do sistema elétrico e as centrais danificadas não têm peças de reposição. Engenheiros civis trabalham em condições precárias, improvisando reparos com materiais obsoletos. O próprio primeiro-ministro Denis Shmyhal reconheceu publicamente que nenhuma central elétrica do país permanece intacta. As subestações funcionam no limite, algumas alimentadas por geradores temporários, outras simplesmente destruídas. Dentro do Ministério de Energia, técnicos falam em conserto simbólico, intervenções emergenciais que mal sustentam o funcionamento de hospitais e abrigos. O que resta é um sistema improvisado, fragmentado, vulnerável. Cada tentativa de reconstrução é anulada em questão de horas por novos bombardeios russos. Do ponto de vista de Moscou, essa guerra elétrica é uma resposta direta às ofensivas ucranianas contra cidades russas. O Kremlin argumenta que Kiev foi a primeira a atacar infraestrutura civil e, portanto, não há surpresa no contra-ataque. Analistas militares russos afirmam que a estratégia visa enfraquecer o moral do inimigo, não exterminá-lo. É uma guerra de tempo e desgaste, uma disputa para ver quem desaba primeiro. Enquanto isso, nas ruas geladas da capital, a resistência começa a se dissolver. Desde o início dos apagões em larga escala, centenas de milhares de moradores deixaram Kiev. Estimativas não oficiais falam em quase um quinto da população abandonando seus lares, seus empregos e suas escolas. A cidade, que antes recebia refugiados de outras regiões, agora é quem foge. Não há trens suficientes para todo. Os ônibus partem lotados, carregando famílias inteiras que tentam alcançar cidades menores onde ainda há eletricidade e algum tipo de aquecimento. Nas estações ferroviárias, o som predominante não é mais o de partidas e chegadas, mas o eco frio das malas arrastando-se no concreto. Nos bairros ainda habitados, o cotidiano é regido pela escuridão. Os moradores esperam horas para carregar um celular ou aquecer um pouco de água. As televisões estão desligadas e as rádios funcionam apenas quando há combustível para os geradores. A vida moderna desapareceu. Kiev, símbolo da modernidade ucraniana, retrocedeu um século em poucos meses. O colapso também é psicológico. O governo insiste em repetir a narrativa da resistência, mas até entre as autoridades locais começam a surgir fissuras. O prefeito Vitaly Klitschko, uma das figuras mais próximas de Zelensky, fez um apelo público para que os cidadãos deixem a cidade e busquem abrigo em locais mais seguros. A mensagem soou como uma confissão involuntária de derrota. No Ministério de Energia, a frustração é explícita. Um funcionário sênior admitiu que não se trata apenas de dinheiro, mas de impossibilidades técnicas. As peças de reposição precisam ser importadas e os corredores logísticos estão interrompidos. Mesmo com a ajuda ocidental, o país não possui capacidade para restaurar rapidamente suas redes de alta tensão. A cada novo ataque, o processo recomeça. Os reparos se tornam inúteis quando uma mesma estação é bombardeada 2 ou 3 vezes em poucos dias. O resultado é uma espiral de destruição e desespero. Relatórios paralelos indicam que outras cidades enfrentam o mesmo destino. Dnipro, Kharkiv e Poltava vivem sob apagões constantes. As temperaturas negativas e a falta de calefação obrigam famílias a abandonar apartamentos e se refugiar em casas rurais. As estradas estão cheias de carros sobrecarregados e os postos de gasolina esvaziados. Em meio a esse caos, cresce a percepção de que o governo ucraniano perdeu o controle. A imprensa russa relata que até nos corredores de Kiev já se questiona a insistência de Zelensky em manter uma guerra de infraestrutura que só destrói o próprio país. A paciência popular diminui, as filas por alimentos e combustível se alongam e o cansaço
cansaço social se transforma em silêncio, um silêncio que fala mais do que qualquer propaganda. Do outro lado do Atlântico, as declarações vindas de Washington começam a mudar de tom. O senador americano Lindsey Graham, conhecido por sua postura hostil em relação à Rússia, surpreendeu ao admitir que a retirada completa das tropas russas é improvável em qualquer cenário de negociação. Segundo ele, um acordo realista precisará incluir concessões territoriais e a aprovação do Congresso americano. Esse reconhecimento, vindo de um crítico feroz do Kremlin, revela algo que Kiev se recusa a aceitar. O Ocidente já não acredita em uma vitória militar ucraniana. Mesmo figuras tradicionalmente alinhadas à Casa Branca admitem que a guerra entrou em fase terminal. Graham afirmou ainda que os Estados Unidos buscam um acordo que impeça futuras escaladas com Moscou. Na prática, isso significa que Washington não quer arriscar uma guerra direta com a Rússia para sustentar um conflito que já perdeu apoio popular dentro do próprio país. Enquanto isso, surgem rumores sobre novos contatos diplomáticos entre representantes americanos e russos. O enviado especial Steve Witkoff, próximo de Donald Trump, teria manifestado interesse em uma visita a Moscou. Fontes do Kremlin, entretanto, afirmam que a decisão sobre qualquer reunião cabe exclusivamente à Rússia e que tais gestos não alteram a determinação de continuar as operações militares. Em discurso recente no Palácio do Kremlin, Putin foi claro, falou de uma paz duradoura e estável, mas alertou que essa paz não virá enquanto o Ocidente se recusar a discutir as causas reais do conflito. Durante muitos anos, nossos interesses foram ignorados, disse. A expansão militar estrangeira chegou às nossas fronteiras e agora enfrentamos as consequências. A frase ecoou entre diplomatas europeus. Muitos compreenderam que a Rússia não recuará sem garantias concretas e que o tempo, mais uma vez, está do lado de Moscou. O contraste entre o silêncio russo e o colapso ucraniano é brutal. Enquanto as cidades da Ucrânia se apagam, o Kremlin mantém a calma e a iniciativa. A guerra, que já se estende há quase 2 anos, parece aproximar-se de um desfecho inevitável. Dentro da própria Ucrânia, a esperança se converteu em resignação. As famílias que ainda resistem vivem com medo de um inverno sem fim. As crianças dormem com casaco, os idosos guardam lenha e os hospitais racionam combustível para geradores. O país, que sonhava com integração europeia, encontra-se agora isolado e exaurido. O senador Graham foi direto ao afirmar que expulsar todos os soldados russos é impossível. A declaração, reproduzida pela imprensa russa, soa como a confirmação de uma realidade que Kiev tenta negar. A única saída viável seria a negociação, mas Zelensky, até o momento, se recusa a ceder. Cada dia sem diálogo representa mais famílias em fuga, mais redes elétricas destruídas, mais hospitais às escuras. A Ucrânia literalmente mergulha na penumbra, e a cada noite que se alonga, a ideia de capitulação silenciosa deixa de ser hipótese e se transforma em destino.